Vamos nessa, gente, ó, reparem, eu acho que essa aula de hoje, essa live de hoje é uma das mais importantes. Eu acho que é uma das que mais, difícil falar que mais agrega, né? Mas é uma que eu julgo muito importante de verdade. Então, assim, pegue papel e caneta, pegue um lápis e um papel, porque talvez você queira fazer algumas anotações, tá certo? Talvez você queira, enfim, anotar algumas coisas que eu vou comentar aqui com vocês. E o meu objetivo com essa live de hoje é realmente passar para vocês o que é importante, como é importante a gente raciocinar em relação às escolhas dos alimentos que a gente coloca em cada um dos nossos pratos, para que de fato a gente consiga emagrecer e até assim, ir um pouco além do emagrecimento, né? Eu quero falar até aqui com aquelas pessoas que estão nesse tal desse platô, né? E o que é esse platô? Eu estava até lendo uns estudos, né, estudos científicos sobre platô, e muitos estudos eles me traziam assim a ideia de que muitas vezes esse platô, que seria o quê? A gente ficar ali estagnado no peso, a gente não conseguir ver mais avanços ou resultados positivos em relação ao emagrecimento. Então a gente vê ali a balança estagnada e muitas vezes a gente vê esse peso sendo estagnado de maneira precoce até na nossa saga do emagrecimento. E a gente fica se perguntando o porquê. Por que a gente está nesse platô? E aí a grande questão é essa. Será que realmente a gente chegou nessa adaptação metabólica que às vezes acontece ou pode acontecer no nosso corpo? E a gente, mesmo fazendo algo muito bom, mesmo aparentemente a matemática da nutrição batendo, a gente não consegue ter mais resultados? Ou será porque a gente simplesmente cansou do que a gente faz? A gente não teve adesão às estratégias nutricionais. E isso é o que a maioria dos estudos sobre esse platô mostra, que especialmente quando esse platô ele chega muito cedo, a gente não está falando daquela pessoa que já tem um longo caminho no emagrecimento, que vem emagrecendo muito bem, e aí chegou lá pelos quilos, sei lá quantos que ela já perdeu, ela está mantendo as boas estratégias e ela percebe que o negócio não vai mais. Não, muitas vezes a pessoa que se queixa do platô, ela nem chegou nesse lugar ainda. Ela está no meio do caminho há pouco tempo, na verdade, mas ela vive nesse tal desse looping que eu falei no início. E antes de entrar aqui na live, eu estava respondendo a umas pessoas lá na comunidade. Ai, eu esqueci o nome dela. Foi Silvana. Silvana, você está aí? Acho que foi Silvana Damares, eu não sei. Eu falei com várias e aí me fugiu agora, me confundiu o nome. Mas eu tava falando com ela exatamente isso, eu tava falando do final de semana. É que meu final de semana realmente eu acho que é o que atrapalha tudo. Eu falo, cara, assim, eu dei o meu exemplo. Ai, já tenho que começar a falar, mas rapidinho. Eu dei o meu exemplo de hoje. Quem acompanhou nos meus stories, por exemplo, viu que eu fiz abóbora assada, né? Uma receita que eu adoro, que é com mel, azeite e balsâmico, abóbora assada e repolho assado. E eu comi isso com frango, que na verdade foi um frango que sobrou do final de semana, que eu só piquei uma cebola, refoguei. Pense numa geladeira fim de feira, é a minha, não tem nada, só tem ovo na minha geladeira praticamente agora, ovo e batata. Minhas compras chegam amanhã. Então, com o que tinha, me virei aí com o que tinha, e tinha isso. Mas eu adoro isso, verdadeiramente eu adoro isso. E por mais que eu nem queira emagrecer mais, mas essa é uma alimentação que vocês vão ver pelo conteúdo de hoje, que na verdade seria até bem compatível com emagrecimento. Repolho, abóbora, frango, seria bem compatível com emagrecimento isso. E sabe qual é a grande questão? É que eu não escolhi isso porque, bom, é só porque eu realmente era o que tinha na geladeira, tá? Mas poderia ser, se não for, poderia ser, se tivesse cheio de coisa, eu ainda teria escolhido isso. Mas qual é a grande questão, gente? Eu gosto disso. Eu faria isso no almoço de sábado, tranquilamente, ou no almoço de domingo, tranquilamente. Entendem? Entendem o pulo do gato de quem emagrece e se mantém magro pro resto da vida? A pessoa verdadeiramente gosta das escolhas que ela faz e que são compatíveis com a magreza. Entendeu? Ou seja, se chega sexta-feira de noite, eu tenho que começar a chutar o pau da barraca enlouquecidamente e só parar no domingo de noite? Não. Por quê? Porque, na verdade, esse comportamento denuncia que eu, na verdade, não gosto da minha rotina. Por que no final de semana eu chego com tanta sede para sair da minha rotina? É porque eu não gosto da minha rotina. Certo? Essa live de hoje não é para falar isso, mas segura, porque eu tava tendo essa conversa lá com a galera do Facebook e aí me veio essa vontade de conversar sobre isso com vocês aqui também. Mas, gente, o pulo do gato tá em gostar de verdade do que você faz e eu espero que nessa semana do Destrava Emagrecimento
eu convença você que dá para ser diferente, que dá para ser prazeroso. Emagrecimento não é sofrimento. E enquanto você achar isso, você vai viver esse looping de recomeços. E vai sempre acreditar que tá num platô. Quando na verdade você não tá. Você só não teve adesão às estratégias. Certo? Mas vamos lá. O que é que eu tenho que escolher para participar de cada uma das minhas refeições do dia? E esse assunto que eu vou abordar aqui hoje, ele conversa e muito com a minha primeira aula, tá bom? Então, quem assistiu a primeira aula, que fala um pouco dos erros que as pessoas geralmente cometem durante o emagrecimento e por isso elas ficam estagnadas, vai se identificar com muitas das coisas que eu vou falar aqui nessa live de hoje. Bom, primeira coisa, então, que eu diria, gente, é que precisamos trazer para as alimentações, para as refeições do nosso dia, e não importa muito quantas refeições são essas, se são 3, se são 4, se são 5 refeições ao dia ou se são apenas 2 refeições ao dia. Isso a gente pode falar mais detalhado em uma outra live sobre fracionamento, sobre jejum ou não, mas eu digo, viu? Mesmo a questão do jejum importa muito menos para o emagrecimento. Você pode nunca ter feito um jejum intermitente na vida. Você pode acordar, começar a comer e terminar de comer lá próximo ao horário do sono. Você pode nunca fazer um jejum na vida e emagrecer tudo que você precisa emagrecer e chegar ao peso que você gostaria de chegar. Por quê? Porque com jejum ou sem jejum, o que determina o seu emagrecimento, a qualidade, a constância, a eficiência do seu emagrecimento é o que e quanto você escolhe para comer no momento em que você come. Tá certo? Não vou falar de jejum porque isso é um assunto realmente para outra live, senão eu vou me perder aqui. Bom, mas dentro dessas refeições que você deve colocar no seu dia, como você deve organizar a sua cabeça para escolher os alimentos para fazer parte dessa refeição? Sempre, se o objetivo é emagrecer, priorizar a fonte de proteína. Quais são? E aí, para isso, gente, se eu falo em priorizar fonte de proteína e tentar reduzir na medida do bom senso, sempre trago bom senso para participar, sempre. Sem o bom senso, vira dieta de baixa adesão. Vira platô precocemente, vira falha, vira não emagrecer com consistência. Então, sempre trago bom senso para participar. Tanto que hoje eu respondendo a uma das perguntas lá no Facebook, a pessoa falou assim: já tirei por completo o arroz e feijão, estou comendo carnes, ovos, legumes e verduras, está correto? E eu falei para ela, sim, está correto, mas depende. Você gosta muito de arroz e feijão? O quanto você está achando penoso estar sem o arroz e feijão? Ou leia arroz e feijão como batata, como mandioca, como banana, como farinha, como cuscuz, como o que você quiser de carboidrato. O quanto está sendo penoso ficar sem nada disso? Porque você disse agora que está vivendo à base de carnes, ovos, legumes e verduras. Então, pensando-se estritamente na matemática do emagrecimento, eu responderia essa pergunta com o sonoro sim, tá perfeito, minha filha, vá, siga adiante, tá lindo, você vai emagrecer tudo o que você precisa. Mas eu sei que ela tá fadada a falhar no meio do caminho, caso ela não esteja verdadeiramente feliz com essas escolhas. Entenderam? E é por isso que a gente nunca pode deixar o bom senso de lado nas nossas escolhas, seja durante o emagrecimento, seja em qualquer outra fase da nossa vida, mas a gente nunca pode deixar de lado esse bom senso na hora de trazer os alimentos para participar das nossas refeições. Mas o meu objetivo aqui nessa live é passar para vocês o que é que na teoria, né? Claro que eu sempre vou fazendo as ponderações aqui, mas o que é que na teoria eu realmente preciso fazer para ter sucesso de perda de gordura, para sair desse platô, se é que eu cheguei nesse platô. Eu tenho que tentar aumentar a quantidade de proteína que eu consumo nas minhas refeições e tentar, na medida do bom senso, reduzir a quantidade de fontes de carboidrato e gordura livre que eu trago para a minha refeição. Paulo, o que é gordura livre? Por que você enfatizou o livre? Porque lembrem que as fontes de proteína, em sua maior parte, elas também serão fontes de gordura. Também serão, se eu falo de carne, de queijo, de iogurte, de leite, ovo.
eu tô falando de fontes de proteína e gordura. E aí, vamos passar para isso primeiro. Então, primeira coisa é, bom, ok, aumentar a proteína, reduzir no que for possível o carboidrato e a gordura livre adicionada. Tá, Paulo? Então, o que é proteína? O que é carboidrato? O que é fonte de gordura? Primeira coisa para eu ter autonomia na escolha das minhas refeições é entender o que é fonte de cada coisa. Senão, você vai ficar para sempre presa num papel chamado dieta. Se você não sabe raciocinar, se você não sabe o porquê você tem que escolher cada um dos alimentos para compor o seu prato, você sempre vai ficar preso num papel chamado dieta. E você não precisa disso. A gente não precisa disso. A gente precisa, claro, ter um guia. É super interessante a gente ter um guia. Mas é importante que, sem esse guia em mãos, ainda assim a gente consiga escolher bem. Por quê? Porque a gente sabe raciocinar em relação às escolhas desses alimentos, entende? Então, o que é fonte de proteína? Vamos entender esse grupo dos macronutrientes, ou os 3 principais nutrientes que trazem calorias para a nossa dieta. Carboidrato, proteína e gordura. Vamos começar falando das proteínas, que sim, é o alimento que tem que se destacar em cada uma das refeições. Vamos falar das proteínas. O que é fonte de proteína? Carnes, todas elas, de qualquer bicho, tá certo? Frutos do mar, ovos, laticínios, que inclui o leite, queijos, iogurte, kefir. Fontes de proteína, essas são os animais principalmente, né? Fontes de proteína vegetal, a gente tem principalmente as leguminosas, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, de preferência orgânica, já que no nosso país, no mundo inteiro praticamente, a soja é principalmente transgênica, leva uma carga de agrotóxicos muito grande, então prefira a soja orgânica, né? E por sinal, o grãozinho da soja orgânico que a gente pode fazer que nem feijão em casa, né? Ou que nem grão de bico, pode fazer uma vinagrete de soja, do grãozinho da soja mesmo cozido. Talvez a soja seja das leguminosas que melhor proporção tem de proteína versus carboidrato. Porque esse é um ponto, tá? As leguminosas, né? Todos esses grãos, feijão, grão de bico, ervilha, além de serem fontes de proteína, são também fontes de carboidrato. Assim como as fontes de proteína animal, além de serem fontes de proteína, são fontes de gordura. Ah, Paula, mas eu tô falando de queijo, eu vou pegar um queijo magro, eu vou pegar queijo cottage, ok, baixo teor em gordura. Nos cortes, Paulo, eu não vou escolher uma picanha, eu vou escolher um peito de frango, ok, alto teor em proteína, baixo teor em gordura. Então, observe que a depender do corte, ou se a gente está falando de um laticínio que você vai escolher uma versão desnatada ou com baixo teor em gordura, a gente pode estar falando de um alimento extremamente proteico e de baixo teor em gordura. Isso, Paula, no final das contas, então, auxilia o processo de emagrecimento. Escolher uma fonte de proteína que tem um teor de gordura mais baixo associado? Na maioria dos casos, sim, porque observe que o que a gente quer para sair do platô é aumentar a proporção de proteína com relativamente baixo teor de gordura e carboidrato associado a esse prato. Lembrando sempre com bom senso, não preciso fazer a rapa em tudo, tirar tudo, 100%, zerar proteína, zerar gordura e carboidrato e deixar a proteína lá em cima. Isso é dietinha chata, insossa, que eu vou tender a abandonar em pouco tempo. Eu não vou criar adesão. É tirar gema de ovo, é só comer queijo branco, é só comer carne magra, tilápia e peito de frango, é não adicionar uma gota de azeite ou de manteiga em nada porque vai adicionar gordura livre. Não, a Nutri falou que é melhor sem gordura livre. Traga o bom senso para participar dessa explicação sempre, porque senão você vai se aprisionar numa dietinha insossa, chata e que você vai tender a abandonar. E o que é que vai totalmente, né, o que é que toda pessoa que está num platô provavelmente tem de característica? Né? O que é que toda pessoa, na verdade, que sempre recomeça tem de característica? Ela se cansa, né? Então ela cansa da dieta, novamente ganha peso, e aí é muito mais fácil que uma pessoa dessa entre num platô verdadeiro em breve. Por quê? Porque a cada recomeço, a cada redução agressiva e reganho,
total desse peso perdido, cada vez que ela faz isso, que é o tal do efeito ioiô que a gente fala, né? Perder um monte, ganhar um monte, perder um monte, ganhar um monte. A cada ida e vinda dessa, o que é que acontece com o metabolismo dessa pessoa? Reduz. Cai o metabolismo. E a taxa metabólica basal dela vai ficando cada vez mais baixa e isso vai fazendo com que ela, de fato, talvez aumente as chances de entrar nesse tal desse platô aí por conta dessa adaptação metabólica mesmo. Ela tá gastando super pouco. Aí começa a ficar muito difícil pela dieta ela comer tão pouco a ponto de fechar a matemática para que de fato ela consiga emagrecer. Então o treino na vida dessa pessoa tem que começar a ficar cada vez mais importante para ela continuar tendo resultados. Então você vai esperar acontecer isso, você vai novamente entrar em uma de dietinha rigorosa para daqui a pouco tá recomeçando tudo de novo, ganhar tudo de novo, encher o saco, recomeçar. Não, pare com isso que você está minando o seu metabolismo. Queira virar de vez a chave aqui da mentalidade, senão você está fadado ao fracasso. Desculpa te dizer assim, mas é verdade. Vamos entender o que é gordura? Então gordura, gente, são todas aquelas fontes de proteína que eu falei que tem gordura. Então carnes gordas, gordura. Laticínios que tem total integrais, né? Ou seja, o iogurte integral, o leite integral, queijo amarelo, fontes de gordura também, tá certo? Além de proteína, também são fontes de gordura. A gente tem também as gorduras livres. A gente tem, antes de falar das gorduras livres, a gente teria abacate, coco, que são duas frutas que fogem à regra dos carboidratos e que elas apresentam uma quantidade muito maior de gordura que carboidrato. Pouco carboidrato que apresentam são principalmente fibras. A gente teria manteiga, azeite de oliva, creme de leite, óleo de coco, banha de porco, praticamente todas essas gorduras que a gente utiliza para cozinhar. Então essas gorduras que a gente utiliza para cozinhar, a gente vai considerar como gordura livre. E sim, é especialmente esse tipo de gordura que eu digo que a ideia é reduzir. Teve uma pessoa lá na comunidade, antes de eu entrar aqui eu respondi a ela, que ela me perguntou justamente isso. Paula, quanto? Me diga quanto, em quantidades, em colheres, em ml, quanto de gordura, seja azeite, óleo de coco, me diga até o que é melhor em relação a isso, quanto eu devo usar no final do meu dia. E eu falei pra ela, olha, primeiro que, geralmente quando a gente faz comida, né, raramente a gente vai fazer uma quantidade ali só pra gente, pra aquela refeição ali, não sei, raramente, talvez se a pessoa morar sozinha, não sei. Mas a gente não precisa ser tão cri-cri com isso, não precisa ficar dosando, deixa eu botar agora uma colher de chá aqui de azeite para eu refogar minha cebola e alho e preparar esse tanto de carne. Eu não preciso ser tão cri-cri assim, não preciso. Mas o que você vai ter em mente? Poxa, se isso aqui é gordura livre, seja manteiga, azeite, banha de porco, óleo de coco, não importa qual gordura, que seja uma gordura de qualidade natural que você escolha para fazer sua refeição ali, preparar o seu ovinho mexido ou refogar sua cebola e alho, não importa. Claro, o melhor de todas qual é? Azeite de oliva, mas todas podem ser utilizadas, tá bom? O que você vai ter na cabeça? Vou usar o mínimo possível. Vou usar o mínimo suficiente para fazer o meu preparo, para refogar minha cebola e alho e depois eu jogar minha carne aqui e fazer. Por isso, até você ter utensílios de cozinha que te ajudem nisso, exemplo, uma boa frigideira antiaderente. Você ter uma boa frigideira antiaderente faz com que você precise adicionar quase nada de gordura ali para preparar a sua refeição, tá certo? Por quê? Porque toda essa gordura de adição é algo que, para mim, Paula, minha visão, é necessário para que a refeição fique mais gostosa. Então, gente, um brócolis no vapor é totalmente diferente de um brócolis que pode até de início ter sido cozido no vapor, mas que depois foi refogado em um pouco de manteiga e alho. São dois preparos completamente diferentes para o meu paladar, para o meu gosto. A crocância, a textura diferente e... não vou nem dizer crocância, que é exagero, mas a textura diferente e o sabor que um pouco de gordura pode agregar, especialmente a esses legumes de baixo teor em carboidrato, brócolis, couve-flor, abobrinha, berinjela, pimentões, que são coisas legais da gente trazer para o nosso cardápio de emagrecimento, a gordura, o sabor que isso vai adicionar, compensa eu adicionar um pouco de manteiga ou azeite no preparo do meu alimento, dado o prazer 20 vezes maior que provavelmente eu terei com essa refeição. Óbvio, mas podem ter pessoas aí que já vão me dizer aqui, Paula, não, o mesmo prazer que eu tenho com um brócolis cozido no vapor é o mesmo prazer que eu tenho com um brócolis ali feito na manteiga e no alho. Basta eu jogar o meu salzinho e o meu alho seco ali por cima e para mim tá ótimo.
ótimo, vantagem para você nesse caso. Se você curte verdadeiramente uma refeição onde os seus legumes foram todos cozidos no vapor, óbvio que isso é uma grande vantagem para você. Mas sendo sincera, goste verdadeiramente disso, porque se você não gostar, já sabe, né? Já dei o meu recado aqui, né? Não queira economizar migalha. Não queira economizar migalha, porque isso tende a não dar certo a longo prazo para o emagrecimento. Então eu, Paula, vou adicionar minha manteiguinha ou meu azeite na hora de fazer o meu brócolis ou a minha couve-flor, porque eu acho que isso dá muito mais potência de sabor ao alimento. Tá certo? Beleza, entendemos o que é gordura? Fora isso, gente, as nuts também são fontes de gordura, tá? Então, castanhas, amêndoas, castanha do Pará, avelã, tudo isso é fonte de gordura. O amendoim, ele também é fonte de gordura. O amendoim é da família do feijão, né? O amendoim é uma leguminosa, é da família do feijão, da ervilha, mas ele tem características nutricionais mais parecidas com as nuts. Ele é mais gorduroso, mas tem até um perfil de proteína um pouquinho maior do que as nuts, tá certo? Então ele entra aqui também como fonte de gordura principalmente. Beleza, pessoal? Vamos passar para o carboidrato. Quais são as fontes de carboidrato? Aí se prepara, porque o mundo é fonte de carboidrato. O leite, sim. Pô, Paulo, você citou o leite integral na proteína, no carboidrato e na gordura. Sim, o leite ele é fonte boa desses três nutrientes. Ele tem bastante carboidrato, proteína e gordura, tá certo? Frutas doces, raízes e tubérculos e seus derivados farináceos, né? Então tapioca, polvilho, por exemplo, que são derivados ali da mandioca, de farinha. Os cereais, arroz, milho, quinoa, trigo e os seus derivados de farinha. Então a farinha de milho que a gente faz o cuscuz, né? Ou fubá, enfim. Tudo isso, os pães, biscoitos, bolos. Teve uma moça lá no Facebook que falou: Paula, tô viciada em uma bolacha de milho. E aí, você acha que é muito ruim para o emagrecimento? E eu respondi para ela assim, ó, só o fato de você me dizer que você está viciada nessa bolacha, eu já vi que essa bolacha provavelmente está empacando muito o seu processo, está diminuindo a sua performance no emagrecimento, com certeza, porque para você usar esse termo, provavelmente a quantidade que você consome no dia não deve estar pequena. E, gente, na boa, bolacha, seja ela de arroz, de milho, de qualquer coisa, sinceramente, aí é uma frase que os meus alunos do programa Comer e Treinar e os meus pacientes me ouvem muito falar, e vocês, quem me acompanha aqui nas lives, sempre me ouvem muito falar, que eu acho que esse alimento não é digno de fazer parte da sua alimentação diária. Biscoito, de maneira geral, que a gente de Salvador fala biscoito, não bolacha. Biscoito, de maneira geral, claro, a gente tem diversos tipos no mercado, ele pode ser mais ou menos inocente, mas geralmente ele vai concentrar uma quantidade grande de carboidrato e talvez até carboidrato e gordura. E muitos dos biscoitos mais industrializados vai ser uma gordura ainda de má qualidade, uma gordura hidrogenada, que conserva esse biscoito, que dá uma crocância surreal a esse biscoito. Então, definitivamente é o tipo de produto alimentício que não é digno de fazer parte das nossas escolhas diárias, especialmente se o objetivo é emagrecimento. Então, prefiram não colocar nenhum tipo de biscoito. Vamos sempre escolher o alimento na forma bruta. Então, se é fonte de carboidrato que eu quero dar para o meu corpo, o que é que você gosta fora biscoito? Você gosta de fruta? Fruta, uma fruta que você pegaria ali na árvore e comeria, mas que a gente pega no supermercado, né? Mas, enfim, que ela já está pronta, ela foi entregue para você pela natureza dessa forma. Você gosta? Você tem um prazer também grande? Muito melhor. Então, vá comer sua banana do que comer sua bolacha de milho, tá certo? Algumas observações. Sim, só continuando então, continuando. Leguminosas, como eu falei para vocês, as leguminosas, né, o feijão e família, são fontes de proteína, mas também são fontes de carboidrato, e na verdade eles têm muito mais carboidrato que proteína. Os açúcares de maneira geral, então mel, melado de cana, geleia, açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar sei lá o que, açúcar demerara, tudo isso, os doces, né, feitos com esses açúcares, tudo isso é fonte de carboidrato, gente. Só que eu queria abrir uns adendos aqui,
Quinoa. Muita gente usa quinoa como se fosse basicamente fonte de proteína, né? Especialmente vegetariano faz muito isso. Ah, minha fonte de proteína. Ah, não, eu vou pegar esse poke aqui. Ah, não é falando de vegetariano não, tá? Mas eu vou pegar esse poke aqui e substituir o arroz pela quinoa. Aí virou low carb. Aí virou baixo em carboidrato. Não! Quinoa, ela... Ah, pasme. Quinoa é mais denso em carboidrato, comparando-se mesma porção, comparando 100 gramas de cada um. Quinoa é mais denso em carboidrato que arroz. E caiu o mundo aí da galera, né? Sim, só que tem uma quantidade de proteína maior do que os outros cereais. Então, sim, ele geralmente tem uma quantidade de proteína maior do que o arroz, maior do que o milho. Mas é fonte essencialmente bruta, densa em carboidrato, tá bom? Só queria fazer eu sempre faço questão de desfazer esse mal entendido, que eu sei que a maioria das pessoas pensa que quinoa não é fonte de praticamente nada de carboidrato e é fonte de proteína, e não é. Quinoa é mais densa em carboidrato que o arroz. Alimentos coringa. Anote. Pegue o papel e caneta e anote agora. Alimentos coringa, que parecem ser fonte de muito carboidrato, mas na verdade não são super baixinhos em carboidratos. Quais são eles? Abóbora, cenoura e beterraba. Abóbora, que por sinal, vocês assistiram os meus stories hoje, gente? Abóbora, cenoura e beterraba, gente, são baixíssimos em teor de carboidrato. Baixíssimos em teor de carboidrato, tá certo? E Paulo, nessa receita aí, que um monte de gente me perguntou da receita aqui, e essa receita aí que você usou mel? E aí? Pro emagrecimento então não é legal, né? Porque mel é açúcar, você falou que tem que reduzir o carboidrato, e aí? Gente, esse é o tipo de proporção que eu acho que vale a pena. Observe, para meia abóbora cabotiã grande, a gente usa, nessa receita que eu dei, vão lá nos stories para ver, 1 colher de sopa de mel para meia abóbora cabotiã. É muito pouco mel para muita coisa de abóbora. Então, eu acho que o mel dá todo um tchan gostoso ali na preparação. E na porção que você vai colocar de abóbora no seu prato vai ter muito pouco mel. Então é algo que eu deveria estar me preocupando muito. Não, assim como para fazer um molho de salada, por exemplo. Então molho de salada que você bota ali mostarda, um pouco de mel, azeite, um pouquinho de água, sal, pimenta, mistura tudo isso para colocar na salada. Poxa, 1 colher de sobremesa desse molho, dessa mistura que vai ter limão, mostarda, mel, azeite. 1 colher de sobremesa já vai dar um up na sua salada. Já vai fazer sua salada ter outra cara, outro gosto, outra experiência. Vale a pena? Claro que vale a pena. É como eu disse, gente, pare de querer mendigar, ficar chorando miséria, ficar escolhendo, tirando um negocinho que no final das contas traria uma diferença enorme para a sua experiência com aquela refeição, mas você vai estar lá mendigando, não vou botar essa colher de chá de azeite não, porque senão vai estragar tudo, não vou botar essa colher de chá de mel não, senão vai estragar tudo, não vai estragar nada. Vai aumentar muito a sua experiência positiva que você vai ter com aquela refeição e no final, por conta da porção tão pequena, tão irrisória, não é essa concentraçãozinha de açúcar que vai impedir qualquer processo, pelo contrário, tá bom? Só parando aqui rapidamente essa live para dizer que aula 1 da Semana de Strava e Emagrecimento já foi liberada. Não assistiu ainda? Procura lá na nossa comunidade do Face, que tá lá. Ainda não tá na Semana de Strava e Emagrecimento, ainda não tá na nossa comunidade do Facebook, exclusiva para a Semana de Strava e Emagrecimento. Se inscreva na semana! O link tá lá no meu perfil, não deixe de se inscrever, porque vai ser mara, está sendo mara. Muitas coisas só são ditas lá dentro da nossa comunidade fechada. E claro, as 3 aulas realmente que eu gravei para a semana, que só quem recebe são as pessoas que se inscreveram, estão sensacionais. Então não deixem de se inscrever, beleza? É isso aí, galera! Se inscrevam. Ainda dá tempo. Quem disse que não tá, se inscreve, ainda dá tempo. A gente vai ter a semana inteira, até domingo. Sério, é muito conhecimento que vai rolar lá. Não deixe de se inscrever, não. Beleza! A aula 1 foi liberada, tá bom? Então, assistam a aula 1 e deixem lá, participem do game, viu? Sério, o game é pra dar um empurrão em vocês. Sim, gente, eu tô vendo muita gente perguntando sobre a beterraba. Beterraba é bem baixo em carboidrato. Ai, Paulo, mas a gente não pode extrair açúcar da beterraba? Pode, a gente pode extrair açúcar do coco, que tem quase nada de açúcar, quase nada de carboidrato. Então, por menos que tenha, menos de açúcar de carboidrato que tem no alimento, a gente pode extrair aquele
nutriente específico dele. Mas a beterraba como um todo, ela tem uma concentração baixa em carboidrato. Sim, se a gente pega 100 gramas de beterraba cozida, eu acredito que deve ter em média, sim, não sei, não conferi isso antes de falar, tá? Mas imagino que deva ter em média uns 7 gramas de carboidrato, muito pouco, menos de 10 gramas de carboidrato, com certeza, muito pouco. Assim como a cenoura, assim como a abóbora. Então, super vale a pena a gente trazê-los com criatividade e mais preparações para o nosso prato, para os nossos pratos. Cogumelos, que eu vi pessoas aí me perguntando, não são fontes expressivas de proteína, não são, tá bom? Cogumelos, na verdade, eu digo que são fontes de quê? De vento, praticamente. Cogumelo é uma esponja que tem sim um tico, pouquinho de nada de proteína, pouquinho de nada de carboidrato, mas ele é praticamente vento, tá certo? Então, mas é excelente, tá? Fonte de vitaminas, ou vitamina D, legal. Então, definitivamente é um alimento super nutritivo que vale a pena a gente trazer para a rotina, mas não é fonte expressiva de proteína, não. A gente fazer um prato, fazer, por exemplo, vou fazer um estrogonofe de cogumelo e achar que isso é fonte suficiente de proteína, não. Vai ter muito pouco, muito pouco. O ideal aí, nesse caso, seria trazer alguma outra fonte de proteína para complementar, tá bom? Beleza, galera? Descobriram o que é proteína, carboidrato e gordura? Entenderam que a gente vai ter que reduzir na medida do possível, com muito bom senso, o carboidrato e a gordura e otimizar as fontes de proteína? Trazer fontes de proteína para participar de todas as refeições do nosso dia? Preferencialmente, tá? Ah, Paula, que significa então que eu não posso comer só uma porção de fruta, por exemplo, no meu lanche? Pode. Ah, significa que eu não vou emagrecer se eu comer só uma porção de fruta no meu lanche? Não, claro que não. Claro que você pode emagrecer só comendo uma porção. Uma porção de fruta tem muito pouco de calorias em geral. Não vai ter muito. Mesmo que você pegue uma fruta concentrada em carboidrato, uma fruta in natura concentrada em carboidrato, ainda assim não vai ter muito. Vai ter, sei lá, 20 a 25 gramas de carboidrato talvez na porção. E isso é muito pouco de calorias. 100 a 120 calorias não é muito. Então, vai, eu não vou emagrecer? Vai, no final a conta provavelmente vai fechar se você está fazendo boas escolhas, mas entenda, o que é que eu quero aqui te dar essa dica de trazer fontes de proteína para cada uma das suas refeições do dia. Porque muitas vezes, bem provavelmente, essa refeição onde você só está consumindo uma fonte de carboidrato, como é o caso de uma fruta, pode estar tendo um impacto negativo, às vezes, na refeição seguinte, que muitas vezes é o jantar, que para a maioria das pessoas é a pior refeição. É o momento do dia que a pessoa mais tende a se perder, mais tende a comer em grande quantidade. Então, observe que às vezes você nem percebe, mas o impacto dessa refeição apenas com um pouco de carboidrato pode estar te trazendo na refeição seguinte, é te deixar com um apetite, não te deixar com um apetite muito maior, mas não te fornecer saciedade suficiente para que você chegue mais em paz de espírito na próxima refeição, entendeu? Então, assim, ó, talvez trazer um copo de iogurte para participar junto com essa fruta seja uma boa escolha. Cuidado só com o iogurte que você vai trazer. Iogurte natural, integral ou desnatado, eu prefiro o integral, sem açúcar. Isso é o melhor, sim. Por quê? Porque esses com sabor morango ou sabor qualquer coisa desse tipo, leia a lista de ingredientes. Você vai ver que provavelmente tem um monte de açúcar ali dentro, a quantidade de carboidrato é enorme, a proteína é bem mais baixa, não é um alimento interessante, fora toda a carga de aditivos químicos. Não subestime uma alimentação lotada de produtos químicos. Ah, mas é fit, ah, mas é diet, ah, mas é zero. Você está colocando para dentro um monte de aditivo químico. Nosso corpo não foi feito para receber aditivo químico. Ele não sabe o que é isso. Isso entra e ele fala, que diabo é isso que está entrando? Isso é um ET. Que é isso? O que é que eu faço com isso? Não tenha dúvidas que isso pode piorar o seu processo inflamatório, isso pode piorar a sua perda de peso de maneira geral, isso pode piorar o aspecto da sua celulite, isso pode... Coma comida. Comida de verdade, tudo isso que eu citei aqui, comida. E pare de comer a barrinha tal, o salgadinho fit zero tal, o potinho que eu vou abrir, não, menos disso. Mais comida de verdade, mais ovo, legume, verdura, fruta, carne, leite e iogurte. Mais disso, menos do resto. Tá certo? O que seria de ingestão livre? O que seria ingestão livre, assim, tipo... Paula, eu posso comer tal coisa à vontade? Eu tenho várias pessoas que me perguntam isso, né? Posso comer tal coisa à vontade?
Gente, a vontade é relativo, né? Eu tenho até medo de dizer assim, pode tal coisa à vontade. Eu sempre dou esse exemplo. Água, se me vier aqui, me aparecer um tarado por água aqui e falar, eu posso tomar água à vontade? E água à vontade para essa pessoa significar 10 litros de água no intervalo de poucas horas, eu vou estar sendo irresponsável se eu falar que isso é à vontade, que a água é à vontade, porque num nível desse a água pode até matar a pessoa, pode botar essa pessoa em coma, sim, por hiponatremia, pela diluição excessiva do sódio no sangue. Então nem água é à vontade. Então, como eu não te conheço e eu não conheço o limite do seu bom senso, eu não sei o quão tarado você pode ser por alguma das coisas que eu vou citar aqui agora, eu prefiro dizer que não é à vontade, mas é à vontade. Pode comer uma quantidade maior disso que talvez não vai ter problema nas quantidades que usualmente as pessoas geralmente comem, tá certo? O que seria isso, gente? Folhosos, couve-flor, brócolis, chuchu, quiabo, aspargos, abobrinha, berinjela, tomate, pimentão, cebola, temperos e ervas, frutas vermelhas, limão. Tudo isso tem muito pouco de carboidrato e de gordura, muito pouco de tudo. Então são coisas que a gente pode talvez comer um pouquinho mais e tudo bem. Sabe outra coisa que você pode comer um pouquinho mais e que bem provavelmente não vai impactar de maneira negativa o seu processo de emagrecimento? Proteínas magras, sim. Então, Paula, quer dizer que se eu tiver ali desesperada de fome, tô com fome, comi, não sei, não foi suficiente, tô com fome, aumente a quantidade da proteína magra. Tem um peito de frango ali? Pode comer mais peito de frango. Eu posso comer à vontade peito de frango? Pode aumentar a quantidade. Eu duvido que você consiga comer exageradamente esse alimento, duvido, porque proteína é um negócio que dá muita saciedade, muita. Então, sempre que você precisar comer um pouco mais para se saciar, fora esses legumes, verduras de baixo teor em carboidrato que eu acabei de falar para vocês, mire na proteína magra. Traga um pedaço a mais de carne magra para participar do seu prato. Bote umas colheradas a mais de cottage no seu ovo. Use a criatividade. Eu sempre falo que aí a gente precisa usar um pouco da criatividade e criar talvez uma aproximação um pouquinho maior com a cozinha, um pouquinho maior só, para que a gente consiga trazer, sem ser monótono, sem ser enfadonho, essas fontes de proteína magras. Então eu sempre falo, poxa, faz um patê com frango, um patê com atum, com ricota, pode ficar muito gostoso e aí você pode variar nas ervas, nos condimentos, fica muito bom e isso vira uma ótima alternativa. Faz o tofu para participar. Isso vira uma ótima alternativa para que você varie, por exemplo, o ovo, para as pessoas que se cansam de ovo com facilidade. Então a gente tem que explorar um pouquinho mais as possibilidades dentro dessas fontes de proteína com criatividade. É assim que a gente consegue ter sucesso no emagrecimento, tá certo? Vanderlei, a gestante pode seguir todas essas dicas? Van, eu diria que assim, o objetivo agora, se você está gestante, acredito que não é emagrecimento, né? Agora o que você quer é que seu bebê cresça, se desenvolva e com muita saúde. Então, assim, óbvio que você pode seguir todas as dicas de comer comida de verdade, com certeza. Isso tem que ser a base de alimentação de qualquer pessoa, gestante ou não, especialmente gestante talvez, mas de qualquer pessoa. Mas essas restrições agora para a fase que você está, não acho que é o adequado, tá bom? Beleza? Batata, gente, tá dentro dos carboidratos, as raízes e tubérculos, tá bom? Então, batata, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, tudo isso é fonte de carboidrato e é uma fonte relativamente densa em carboidrato, mas vai ser muito menos denso do que as farinhas desses alimentos. Então, se eu pego tapioca ou polvilho, que são derivados da mandioca, isso vai ter uma concentração muito maior de carboidrato do que a mandioca cozida em si. E isso leva a gente, então, a entender o quê? Quanto mais bruto eu puder escolher o alimento, melhor vai ser. Então, se eu posso comer um pedaço de mandioca cozida, isso, em regra, vai ser melhor do que eu comer uma tapioca. Ai, Paulo, entendi que tapioca é bem concentrado, mas eu posso fazer uma crepioca? Você pode tudo, na verdade. Mas crepioca, para mim, é uma solução inteligente que a gente tem para quebrar a monotonia dos ovos mexidos ou ovos de qualquer outra forma, que muitas pessoas cansam. Então, você traz pouca quantidade de tapioca, que sim é um alimento bem denso em carboidrato e relativamente pobre em nutrientes para participar, mas
Você dá uma quebrada ali e consegue fazer um crepe que fica super gostoso, com a textura bacana. Você consegue rechear com algo proteico e até magro, se eu quiser. Então, eu vou pegar umas colheradas aí desse patê de ricota com atum que você comentou, Paula, e vou botar dentro dessa crepioca. E você tem uma refeição deliciosa, com relativo baixo teor de carboidrato e gordura e rica em proteína. Então, eu acho super interessante. Então, gente, observe como nenhum alimento... Eu acho que eu podia fechar essa live com essa informação. Nenhum alimento é proibido. Não existem alimentos proibidos. Existe você conhecer a composição nutricional de cada um dos alimentos, entender que farinhas, se essa farinha é obtida a partir de um alimento que ele é fonte de carboidrato, ela vai ser riquíssima em carboidrato, que isso não combina tanto com o emagrecimento, então que eu posso ter esse alimento, mas eu tenho que reduzir mais drasticamente a porção desse alimento. Então, se eu gosto de pão, de preferência que seja um pão de fermentação natural, não pega um pão chechelento de supermercado que você vai estar consumindo um monte de conservante e gordura de má qualidade. Pega um pão de fermentação natural ou faz o seu pão em casa, como eu respondi a uma moça lá do Facebook que diz, faz o pão dela. Eu falei, não tem, ótimo, melhor do que o do supermercado, mas não deixa de ser um produto rico em carboidrato, um alimento rico em carboidrato. Então, qual é a sacada? Ao invés de comer 2 fatias de pão com manteiga, pão, carboidrato, manteiga, gordura. Cadê a proteína? Carboidrato mais gordura, justamente os 2 nutrientes que eu quero reduzir durante o emagrecimento ou para sair do platô. Eu tô, na verdade, pegando uma refeição e valorizando esses 2 e trazendo nada de proteína. Cadê a proteína dessa refeição? Então, o que você tem que fazer é, opa, entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma fatia de pão, deixo só uma, porque a minha saciedade até não estava vindo desse pão. Era capaz de eu fazer essa refeição e dali a 1 a 2 horas tá querendo comer mais alguma coisa. Porque isso não te traz saciedade. Se te traz, você é um ET. Sério, isso não te traz saciedade. O que traz saciedade é proteína, principalmente. Então, eu vou tirar uma fatia de pão, vou me contentar só com uma. Sim, o carboidrato, ele deve entrar como um detalhe na sua alimentação, um detalhe de alegria. Uma pitada de alegria. É que nem a fonte de gordura extra. Ela tem que entrar com uma pitada de alegria, entendeu? Então eu vou trazer uma fatia de pão. Isso aqui tá me ajudando a emagrecer? No fim das contas tá. Por quê? Porque essa moderação é o que te leva longe. É o que faz você gostar mais das suas refeições e manter constância. Então no final tá te ajudando sim. Mas pelas leis da matemática, isso tá ultra me ajudando? Até que não. Então por isso que tem que entrar como um detalhe. Então entra ali como um detalhe e eu vou complementar isso com uma boa fonte de proteína. Vou pegar lá meu patezinho proteico, ó, passar por cima ali, ó, pegar meu atumzinho, botar ali meu patezinho de ricota com frango, colocar, fazer meu ovinho mexido, vou colocar ali, entende? Trago a proteína, reduzo o carboidrato. Entrou proteína, saiu uma parte do carboidrato. Entrou proteína, saiu uma parte da gordura. Esse é o raciocínio que vai fazer você quebrar esse platô. Entendeu, gente? Então, tem que raciocinar dessa forma, tá bom? Então, sempre que você puder fazer um alimento, claro, uma versão caseira, óbvio, vai ser muito melhor. Mas só isso não é suficiente. Se você ainda faz as combinações erradas, se você ainda consome proporcionalmente de maneira errada esses macronutrientes. Otimizar a proteína. Reduzir com bom senso carboidrato e gordura. Essa é a mensagem da live de hoje. Aí aqui eu queria citar só alguns exemplos, tá? Porque, gente, no fim das contas, observe que eu tô falando de maneira mais geral, em termos de proporções. Então, quando eu falo em aumentar proteína e reduzir carboidrato e ou gordura livre, eu estou falando mais em termos de proporções. Poxa, então ali no meu prato, o que eu vou fazer? Usar e abusar da salada, legumes, verduras, isso aí que você citou que tem muito pouco de carboidrato, Paula. Vou botar uma boa fonte de proteína, entendo que essa proteína pode ter um pouquinho mais de gordura, mas se ela for magra até, talvez seja melhor ainda, porque eu posso abusar um pouquinho mais da quantidade dela no meu prato, sim. E vou escolher ali uma fonte de carboidrato para colocar ali como um detalhe que vai me trazer uma alegria mais no meu prato. Isso pode ser uma concha de feijão, isso pode ser um pouco de arroz. Arroz para mim é um alimento meio pobre nutricionalmente, mas se você ama arroz, beleza, se o arroz é um comfort food enorme para você, ok, tá certo? Pode ser o arroz também. Então eu vou botar um pouco de feijão ou um pouco de arroz, um pouco de lentilha, um pedaço de batata. Ou melhor, Paula, melhor, você citou aí abóbora, e eu amo abóbora. Nossa, essa receita que você fez hoje, faria e comeria ela todos os dias.
Ótimo! Aproveita isso. Então, o que você vai fazer? Não vai colocar o arroz ou o feijão, que são coisas que para você tanto faz, e você vai trazer a abóbora como acompanhamento. Cara, aí você deu um upgrade, porque você pode botar um pedaço relativamente farto de abóbora, que vai te trazer muito mais saciedade, e a concentração de carboidrato que vai estar ali é relativamente pequena. Entendeu? Caiu a chave? Ou virou a chave? É isso aí. Então, gente, porção é um conceito importante. E por que eu quero convidar todos vocês para participar? Quem ainda, olha, 745 pessoas ao vivo aqui agora. Vocês, 745 pessoas, todos estão na semana de Strava e emagrecimento? Se não estão, clica lá no link do meu perfil, se inscreve e entra na comunidade do Facebook. Não só porque eu vou fazer lives exclusivas lá dentro, mas principalmente porque lá vocês têm a chance de fotografar o prato de vocês, colocar lá e eu vou criticar esse prato. Eu vou dar o meu parecer ali no que é que você poderia reduzir ou aumentar. Eu e Ana Tereza estamos fazendo isso. Então, não deixe de tirar a foto e colocar ali, porque eu tenho certeza que esses comentários vão começar a te ajudar muito em como você precisa raciocinar. Claro, todas essas lives aqui têm esse objetivo também, mas com os comentários ali, vocês vão começar a ter um raciocínio muito melhor. E já vou pedir a todos vocês que estão lá dentro da comunidade para fazerem um favor para mim. Tentem, para a gente poder ajudar mais ainda vocês, ao invés de vocês saírem colocando a foto de cada prato isoladamente, o que é que vocês vão tentar fazer? Tirei a foto do meu café da manhã, guarda. Não precisa postar não ainda, guarda. Tirei a foto do meu almoço, tirei a foto do meu lanche da tarde, tirei a foto do meu jantar. Vou criar um quadrinho com as minhas 4, 3, 5 refeições do dia e chega no final do dia eu posto na comunidade. Ó, isso aqui foi um dia inteiro meu de alimentação. Aí a gente vai conseguir te ajudar muito mais, porque se a gente às vezes só vê uma refeição isolada, eu penso, poxa, aqui ela tá até com um pouquinho mais de carboidrato, mas será que na outra refeição ela deu uma compensada e reduziu esse carboidrato? Entenderam? Então, quando eu e a Ana Tereza a gente vir o dia inteiro de vocês, a gente vai conseguir ter muito mais coisa para falar, te ajudar de maneira muito mais eficiente, tá bom? Porque às vezes você exagera um pouquinho mais em uma, reduz um pouquinho mais na outra. Às vezes você nem tem fome no lanche da tarde, então você não come à tarde. Às vezes eu estava contando que seria comer à tarde, o meu comentário teve base nisso. Enfim, tem tudo isso. Pessoal, exemplos rápidos. Quando a gente tem exemplo, a gente sempre vai pensar, poxa, se a fonte ali de proteína animal que eu vou escolher para trazer para minha refeição, ela também é fonte de gordura, como é o caso de um ovo. Então um ovo, por exemplo, ele tem uma boa quantidade de proteína e tem quase o mesmo teor em gordura. Um pouquinho menos de gordura do que proteína, mas quase o mesmo teor. Se eu trouxer 4 ovos para participar da minha refeição, que seria mais ou menos o equivalente em proteína que eu teria em 100 gramas de carne, né? 100 gramas de um peito de frango, ou de um peixe, ou de qualquer carne. Eu vou ter, em média, 25 a 30 gramas de proteína. Então, 4 ovos, considerando que cada ovo tem 6 a 7 gramas de proteína, seria o equivalente proteico em 100 gramas de carne. Mas, pau, aí eu vou trazer gordura pra caramba, né? Aí você vai trazer gordura pra caramba. Então, qual é o meu raciocínio? Às vezes eu vou botar 2 ovos, mas eu vou complementar, por exemplo, essa fonte de proteína com um queijo magro. Eu vou trazer um cottage para participar. É inteligente que a gente faça isso. A gente não abuse muito das fontes de proteína que tenham muito teor em gordura. Ou então, se eu quero trabalhar ali com 3 ovos na minha manhã, sabe o que eu vou fazer no meu almoço? Eu vou compensar isso, eu vou escolher um corte mais magro. Entendem? E por isso até que eu pedi para vocês postarem o dia inteiro de vocês, tá certo? Gente, vocês entenderam a riqueza de informação que tá rolando na semana de Strava e emagrecimento, especialmente dentro lá da nossa comunidade? Entenderam? Eu espero que tenha ajudado muito vocês essa live de hoje, tá certo? Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Desculpa não poder responder as dúvidas, mas olha, na quarta e no sábado vai ter live só de perguntas e respostas dentro da comunidade da Semana de Strava e Emagrecimento. Então, não deixa de participar, tá bom? E obrigada muito, muito a todos vocês que ficaram aqui até o final. Tchau, tchau, galera!